É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 6 horas e 57 minutos, manhã do dia 31 de outubro de 2025, exatamente, e exatamente há 508 anos, no dia 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero, um monge católico, estava colocando as suas 95 teses, refutações a indulgências da Igreja Católica. Ele estava colocando nas portas da igreja, ou Catedral de Wittenberg, na Alemanha, há 508 anos atrás. E é uma data especial para aqueles que gostam da história da igreja, para aqueles que vivem o Evangelho e saber que Deus levanta pessoas para fazerem a diferença. Amém, queridos? E nesta manhã nós vamos orar, agradecendo a esse Deus glorioso, sabendo que o justo viverá por fé. Amém? Senhor dos santos, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado pela beleza de mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pela sua benevolência. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, muito obrigado. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Pai, que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de engano, de inveja, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, ó Pai, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo neste dia, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E nessa manhã eu quero trazer para nós um tema, a gratidão que transforma o coração. O texto que eu quero usar está em Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Sedes gratos. A gratidão que transforma o coração. Imagine por um momento que você vive em uma rotina diária marcada por reclamações, insatisfações e uma sensação constante de que algo está faltando. Agora também, pense como seria diferente se em meio às dificuldades você pudesse experimentar uma transformação no seu interior profunda. Uma paz que transcende as circunstâncias, uma alegria que nasce do coração agradecido. Então eu quero dizer para você que essa transformação, ela é possível sim, sabe? E ela começa com uma atitude que Deus deseja plantar em cada um de nós, que é a gratidão. Então hoje vamos explorar como a gratidão, ao encher o coração do crente, tem o poder de transformar vidas e nos leva a uma paz duradoura, a uma verdadeira comunhão com Deus. Amém? A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, foi escrita ali por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. Então a igreja em Colossenses enfrentava uma mistura de ensinamentos filosóficos e religiosos, incluindo práticas pagãs e heresias que ameaçavam a pureza do Evangelho. Então Paulo escreve essa carta para fortalecer os crentes na fé verdadeira, incentivando eles a viver uma vida centrada em Cristo. Então, no contexto cultural, a vida diária
envolvia rituais religiosos, filosofia grega e tradições judaicas, e muitas vezes carregadas de regras e obrigações. Então é nesse cenário aí que Paulo destaca a importância de uma vida transformada pelo Evangelho e que se manifesta na atitude de gratidão e paz no coração dos crentes como resposta à graça de Deus. Teologicamente falando, Colossenses 3, versículo 15, que nós acabamos de ler, fala da paz de Cristo que governa o coração do homem, o coração humano. Então essa paz não é apenas a ausência de conflito, mas é uma condição de harmonia interior que vem de uma consciência tranquila diante de Deus. Então a gratidão desempenha um papel central nesse processo. Por quê? Porque ela reconhece a soberania de Deus, a sua bondade e a sua fidelidade. Ela reconhece os atributos de Deus. Então o versículo 15 aqui do capítulo 3 de Colossenses nos mostra que essa paz deve reger o nosso coração, assim como um maestro que traz harmonia à regência da orquestra. É uma paz que é resultado de uma vida cheia de gratidão. E além disso, nós somos chamados a ser agradecidos. E essa atitude é uma expressão de nossa confiança em Deus, que é o principal responsável por nossas bênçãos e por nossa salvação. E a Bíblia diz assim: quem crê verá a glória de Deus, e as bênçãos seguirão aos que creem. Então, quando nós lemos esse texto, Colossenses 3,15, que diz assim: e a paz de Cristo, essa frase, e a paz de Cristo, ali aparece uma palavra grega chamada eri, de eirene. Refere-se a uma paz interior que transcende as circunstâncias externas. Então essa paz é fruto da reconciliação com Deus através de Cristo, que resulta na tranquilidade da alma. A alma está em repouso, está descansando. E depois vem outra frase, que essa paz de Cristo seja o governante. A palavra grega aqui é brabeu, indica que a paz deve dominar. Essa paz deve dirigir, governar nossas ações e emoções. Não é uma paz passageira, mas é uma paz que rege toda a vida do crente. E quando fala em vosso coração, tem aquela palavra grega cardia, no original, cardia, de cardio, refere-se ao centro das emoções, pensamento e vontade. Então a paz deve habitar profundamente o nosso interior, em todo o nosso ser. E a outra frase que diz assim: a qual também foste chamados, indica a vocação cristã, o propósito de Deus para a vida do crente, que é viver em paz e em unidade, em comunhão. E quando fala em um só corpo, refere-se à comunhão cristã, a igreja que deve refletir a paz e a gratidão, por causa da comunhão, um só corpo. Nós fomos chamados para sermos corpos de Cristo. Cada um de nós tem um papel fundamental nesse corpo. E por fim ele termina o versículo dizendo: e sede agradecidos. A palavra grega para agradecido aqui é eucaristontes, que deriva de eucaristia, que significa ação de graças. Então, a gratidão é uma resposta natural à paz de Cristo e às bênçãos de Deus que chegam até nós. Uma curiosidade é que a gratidão no grego antigo tinha uma conotação de reconhecimento por favores recebidos, algo que deve estar presente na vida cristã. Ou seja, reconhecer que tudo vem de Deus, vem como uma dádiva de Deus. O ar que respiramos, o descanso da noite, a comida sobre a mesa, a família da qual nós fazemos parte, convivemos, é uma dádiva de Deus. Quando nós lemos em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, abre aspas: não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, abre aspas, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o salmista também diz, no Salmo 100, versículo 4, entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Então essas passagens reforçam que a gratidão é parte integrante da vida cristã. É uma expressão de confiança e reconhecimento de Deus. Quando nós olhamos para a história, durante a Revolução Americana, muitos soldados civis, mesmo diante de dificuldades extremas, demonstraram gratidão a Deus por sustento e esperança. Então essas atitudes de louvor e gratidão em meio às adversidades fortaleceram a perseverança e a união do povo. E na história da igreja, existem relatos de mártires que mesmo na morte, expressaram gratidão a Deus por terem dado suas vidas por Cristo. Então essas ações demonstram que a gratidão verdadeira não depende das circunstâncias, mas de uma confiança firme na soberania de Deus. Jesus é o exemplo supremo de gratidão e paz. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41 e 42, Jesus agradece ao Pai antes de realizar o milagre da ressurreição de Lázaro, demonstrando gratidão e confiança. Na cruz, Jesus orou pelo perdão dos seus algozes. Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Lucas 23, 34. Ali Jesus demonstrou gratidão e amor, mesmo diante do sofrimento. Então, através de Cristo, nós somos convidados a experimentar essa paz que vem do perdão e da reconciliação com Deus. Nos torna fontes de gratidão que transformam o coração. E nós podemos perguntar, pastor Dimas, mas como nós conseguimos viver isso aí de uma maneira prática? Aplicar isso no nosso dia a dia. Primeiro ponto, transforme sua atitude diária. Cultive uma rotina de gratidão, reconhecendo as bênçãos de Deus, mesmo nas pequenas coisas. Segundo ponto, permita que a paz de Cristo governe o seu coração. Ou seja, quando as emoções ameaçarem te dominar, lembre-se de Cristo e que Ele oferece paz que transcende todas as circunstâncias. Terceiro ponto, vive em comunhão com a igreja, como corpo de Cristo. A gratidão não é apenas individual, mas também comunitária, coletivo. Promove unidade e amor entre todos. O quinto ponto é pratique a gratidão como testemunho. Poxa vida, como nós vivemos num mundo de ingratidão. Gratidão e honra caminham juntos. Eu digo o seguinte, é melhor ter honras e não recebê-las do que recebê-las sem merecer. Então, em um mundo tão crítico, uma vida marcada por gratidão é um poderoso testemunho do poder transformador de Cristo. Então, isso é tremendo. E por fim, para nós concluirmos aqui, busque uma vida de oração constante. A oração de ação de graças fortalece a nossa fé e nos mantém focados na soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre tudo. Amém? Então eu quero dizer para você aqui nessa manhã, concluir dizendo que a gratidão que nasce no coração do ser humano tem o poder de transformar vidas e ambientes. Quando nós deixamos que a paz de Cristo reine em nós, nossa atitude de agradecimento se torna um testemunho vivo do amor de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero.
e que viva esse dia para glorificar o nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz. E para